o tema é o cenário atual do mercado de franquias, oportunidades e desafios. A gente sabe que o franchising é um setor resiliente, mas nada como conversar com especialistas que atuam há anos bem de perto no segmento, não é mesmo? Vamos receber o Antônio Leite, CEO do Grupo Trigo e vice-presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising, desde 2019. E o Adir Ribeiro, que é fundador e CEO da Praxis Business, com mais de 25 anos de mercado, especialista em franchising, varejo e empreendedorismo. Antônio e Adir, sejam muito bem-vindos ao SMZTO Summit 2021. Bruno, passo a palavra e a condução do painel a você. Legal, muito obrigado, Thaís, de novo. Bom, Tom e Adir, super obrigado pela presença de vocês aqui. Eu só tenho a agradecer. Para a gente é uma honra poder bater um papo com vocês, e eu particularmente queria só começar esse bate-papo dizendo que eu admiro muito a trajetória de vocês e sou muito grato pelos aprendizados passados aí para mim e para o nosso time ao longo desses anos de relacionamento, e dizer que eu estou super empolgado para continuar aprendendo aqui com vocês, e tenho certeza que vocês vão compartilhar muita coisa interessante para todo mundo que está ligado, e mais uma vez, super obrigado. Muito bom, Brunão. Queria dizer que é uma honra estar com você aqui e nessas breves palavras introdutórias suas e do Semenzato, tenho certeza que nós já aprendemos bastante. É uma honra para mim também. Boa tarde a todos. Bruno, Semenzato, Tom está ao seu lado também. Parabéns pelo SMZTO Summit. E eu gosto muito de um pensamento de Guimarães Rosa, poeta mineiro, para nos inspirar nesse dia. É junto dos bons que você fica melhor, né? É isso que é o SMZTO Summit. Obrigado. Boa, legal. Tom, eu acho que você pode puxar aqui, contando um pouquinho do que você tem feito na frente do Trigo, e depois eu acho que a gente adoraria também escutar um pouco do Adir e saber o que ele anda fazendo, e aí a gente entra num Q&A no final aqui. Maravilha, Brunão. Então, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, Bruno, pelo convite, Bia, Semenzato. Eu preparei um material, Bruno, eu tenho um desafio, que é poder contar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre o Trigo e sobre o desempenho do franchise em 15 minutos, mas eu vou fazer o meu melhor. Vou compartilhar aqui. Todos veem na tela? Maravilha. Então, começando um pouquinho sobre a minha trajetória e quem é o Tom. Bruno já comentou, sou CEO do Grupo Trigo, atualmente vice-presidente da ABF, economista com formação em marketing e gestão de negócios. Comecei minha carreira no mercado financeiro, num banco de investimento que pertencia ao Grupo Brookfield. Depois eu fiz uma transição para o mercado de varejo, atuando em Porto Alegre, nas lojas Renner, durante 2 anos, até que efetivamente eu entrei no Grupo Trigo, me tornando sócio em 2009. Sou flamenguista, então estamos num momento de comemorar, de celebrar, de falar de boca cheia, e a minha maior conquista é ser pai dessa gatinha que está aqui na tela, que é a Carol. Quando me pedem para falar um pouquinho sobre o Grupo Trigo, Bruno, e eu vejo nas suas palavras e no orgulho, como você comenta, da Great Place to Work, de alguma das investidas de SMZTO, não tem outra maneira de começar a falar da nossa empresa que não seja através da nossa gente, da nossa cultura e do nosso propósito. O Grupo Trigo estabeleceu uma visão bastante clara a partir de 2016, embora ela já fosse executada há muitos anos. Estabeleceu um propósito de democratizar a boa culinária. E isso passou a ser um filtro de decisão, tanto para a criação de novas marcas, quanto, eventualmente, para possíveis movimentos de aquisição, como nós realizamos no passado. Nós temos um outro pilar que é igualmente importante em nossa cultura, que é um pilar de desenvolvimento de pessoas, onde todos os funcionários de Grupo Trigo, desde chão de fábrica e chão de restaurante, podem se tornar sócios da nossa companhia.
E nesse quadro que eu apresento aqui inicialmente, são todos os executivos, lideranças do Grupo Trigo, muitos dos quais entraram numa fase bastante inicial, como o Jerônimo Bocaiúva, na extrema-direita, sócio-diretor do Gourmet, entrou como estagiário na nossa companhia, ou a Viviane Barros, a primeira da esquerda para a direita, que entrou como consultora de campo. Hoje são diretores da empresa e sócios do Grupo Trigo. Obviamente que essa escalada até a sociedade, ela é uma escalada baseada em resultados, mas ela é muito baseada no que esses indivíduos realizam no dia a dia para fortalecer a nossa cultura, que nada mais é o jeito de ser, o jeito que as coisas acontecem dentro da empresa. Para falar um pouquinho do que é Grupo Trigo, o Grupo Trigo hoje é formado por esse portfólio de marcas. Nós atuamos unicamente dentro do ambiente do food service. Spoleto é a nossa maior marca, com 340 restaurantes. Nós temos um pouquinho mais do que 420 restaurantes, dentre Spoleto, Cone, Le Bon Ton e Gourmet, que é um negócio que atua no segmento de casual dining e não foi modelado, é o único negócio que não foi modelado para franquias, é um negócio de restaurantes próprios. Em 2020, ali no último trimestre, um pouquinho antes do último trimestre, nós colocamos de pé um negócio chamado Laboratório Trigo, com o objetivo de criar marcas digitais através de uma disciplina bastante cuidadosa, de entendimento do tracionamento dessas marcas, do NPS, do retorno sobre investimento em marketing digital. A gente identificava quais as marcas tinham potencial de escalar e a gente passou a implementar essas marcas digitais dentro dos restaurantes já estabelecidos, Spoleto, Cone e Le Bon Ton, com uma visão muito clara de gerar receita incremental e margem incremental para os negócios já existentes. Essa jornada de transformação digital do Grupo Trigo não é uma jornada que se inicia em 2020, obviamente ela é potencializada em 2020, mas nós já tínhamos uma agenda de transformação digital desde 2014 e 2015, inicialmente focado nos processos internos de gestão da companhia, depois tocando nos processos de suporte a franqueados, e finalmente bastante dedicado à experiência do cliente final dos restaurantes. Em 2020 ainda, fizemos uma transformação bastante significativa dentro do modelo de negócio Spoleto, através do lançamento dessa unidade aqui presente na tela, no Shopping Ibirapuera, e que a gente inverte a lógica de atendimento do restaurante Spoleto. Você deixa de interagir inicialmente com o chefe e você faz o seu pedido através do totem digital. Isso gerou duas externalidades extremamente positivas. Aumentou a nossa capacidade de atendimento clientes-hora, no momento em que você passa a ter dois canais de venda muito fortes, que é o canal de delivery junto com o canal de balcão, e também possibilitou uma maior penetração do nosso programa de fidelidade, que passa a ser o principal meio de relacionamento, falando do ambiente digital, mas aqui com uma característica de possibilidade de captura de dados no ambiente físico, mas ele possibilita a gente conhecer mais sobre o nosso cliente de uma maneira versátil em todos os canais de transação. Falando em canais de transação, nós também lançamos em 2020 um novo canal de originação de pedidos omnichannel. Esse canal você consegue transacionar tanto no e-commerce quanto através do chamado takeaway. Você está no restaurante, você pré-paga e retira. Eventualmente você pré-paga e consome no próprio local. Eu já comentei que tem uma camada que funciona em cima dessa solução, que é uma solução arquitetada por Grupo Trigo, junto com parceiros importantes de tecnologia, mas tem essa camada de fidelidade que pré-pandemia já nos possibilitava criar essas réguas de relacionamento com os clientes finais. Nós tínhamos cerca de 2,5 milhões de clientes cadastrados na nossa base e, obviamente, com a melhoria do programa, a nossa estimativa é que esse programa ele se torne ainda mais poderoso. Dados já de 2021 que a gente percebe é que quando o cliente engaja no programa, a gente percebe uma frequência, um aumento de frequência de quase 500%, um pouco mais de 500%, sobre aqueles clientes que não se engajam no mesmo período. Eu estou falando muito de soluções que tocam o cliente final, mas eu acho também importante, Bruno, comentar sobre as soluções, e a gente já conversou bastante sobre isso, dado que a gente tem uma rotina prazerosa de troca de informações, sobre a tecnologia sendo aplicada para a gestão dentro do restaurante. Esse é um restaurante nosso no centro do Rio de Janeiro, essa filmagem em 2019, o atendimento ele é 100% através de totens digitais, e o cliente ele realiza o pedido através do totem, agora ele entra com o telefone celular dele. Nesse momento, uma vez que ele finaliza esse pedido, ele recebe um SMS
convidando para completar o seu cadastro e engajar no nosso programa de fidelidade. Ao finalizar esse pedido ele é comandado para dentro da cozinha, ele também, ao mesmo tempo, ele é direcionado para o chama-senha, de forma que o cliente pode saber o estágio em que está sendo produzida essa refeição. E você tem uma impressora com um código de barras que acompanha todo o fluxo de preparo desse prato. E é uma coisa muito singela e muito simples, mas, mais uma vez, é necessário bastante dedicação e domínio sobre os temas operacionais e um bom parceiro de tecnologia com velocidade para executar essa visão. E aí você tem um código de barras que acompanha o preparo desse prato, no final você bipa esse código de barra, você dá baixa no sistema e você finalmente chama o cliente. Tudo isso acontece em menos de 2 minutos entre a realização de pedido e a entrega da refeição. Esse aqui foi um embrião do que é esse modelo Spoleto 3.0 que eu acabei de explicar. Falando um pouquinho ainda dos impactos da pandemia, Bruno, nós tivemos, obviamente, que acelerar o processo de transformação dos nossos negócios para se dedicar ao delivery. Falando de Gourmet, que era um negócio que tinha 1% das vendas vindo do canal delivery pré-pandemia, em poucos dias a gente acaba tendo que virar 100% do negócio para esse canal, e Gourmet, já no último trimestre de 2020, ele bate o conceito de faturamento mês mais lojas, o que nós chamamos de ano menos um, comumente no franchising, já no final de 2020, com uma capacidade de originação de pedida não dependendo de marketplaces e bastante voltada para a originação de pedidos através do canal proprietário. Essa mesma energia, essa mesma dinâmica acontece dentro de todos os nossos restaurantes e, mais uma vez, o desenvolvimento de soluções tecnológicas que possam diminuir a fricção operacional foi chave para conseguirmos ter relevância nesse ambiente de delivery. Nós já tínhamos tomado uma decisão no final de 2019 de sermos agnósticos, o que significava que as nossas marcas estariam aonde o cliente estivesse. Então, se o cliente está no WhatsApp, a gente vai estar no WhatsApp. Se o cliente está em diferentes plataformas, nós estaremos em diferentes plataformas. Mas a gente tem uma visão estratégica, que é fortalecer os canais proprietários das nossas marcas, por um simples fato de que a gente gosta muito de interagir com os nossos clientes. Isso já era uma verdade no período pré-pandemia, e isso não muda pelo fato do cliente estar em casa. Então, estabelecer canais próprios, onde a gente consegue ter esse diálogo contínuo, e obviamente isso só é possível com ferramentas de tecnologias desenvolvidas, foi fundamental nesse processo. Além de você poder originar pedidos com esse conceito de multi-originação, é fundamental você conseguir conectar com os parceiros de última milha, aquelas empresas que farão a entrega da refeição. E aí, num espírito colaborativo presente no franchising, a gente tem se juntado e trocado melhores práticas entre operadores de restaurantes para poder criar uma nuvem em alguns operadores que permitam diminuir o custo operacional dos restaurantes. Falando ainda um pouquinho, finalizando aqui o capítulo de Grupo Trigo, nós temos uma fábrica própria, já tive o prazer de receber o Bruno e alguns membros da SMZTO em nossa fábrica. Temos uma distribuidora própria, e acaba que essa junção de ser um franqueador com fábrica e distribuidora nos permite desenvolver produtos muito rapidamente e agirmos como um colchão em momentos de inflação setorial que a gente possa eventualmente sofrer, como trigo, leite, entre outros. Em 2020, nós tínhamos um sonho antigo e realizamos, lançamos alguns produtos na gôndola do varejo tradicional, tanto com marcas próprias do Grupo Trigo, como com, eventualmente, marcas proprietárias desses canais. Isso é positivo para o nosso sistema, porque, obviamente, há um ganho de escala que, em última instância, beneficia os franqueados do nosso sistema. Eu comecei falando de Grupo Trigo, assim como você, Bruno, falou muito sobre o cuidado com pessoas. Eu começo falando de pessoas e finalizo falando de pessoas. Temos, igualmente, esse orgulho de ser Great Place to Work e uma série de ações de cuidado ambiental. O Spoleto já é reconhecido por ter uma embalagem reutilizável, inclusive é algo que nas redes sociais é bem visto. E somos um dos fundadores do Instituto da Criança, que é uma entidade com uma atuação mais relevante no Rio de Janeiro e São Paulo, mas nós doamos, em 2019, um pouco mais de 40 toneladas de alimentos em mais de 8 estados brasileiros. Agora eu tiro o chapéu de CEO do Grupo Trigo, coloco o chapéu de presidente da BF e trago um pouquinho do que é o desempenho do franchising em 2020. Nós tivemos em 2020, obviamente, pelos motivos aqui já colocados pelo Bruno e de uma forma bastante rápida por mim, um impacto no desempenho nos diferentes segmentos que atuam dentro do franchising, mas o franchising segue forte.
O franchising segue sendo uma potência dentro da atividade econômica. Nós finalizamos o ano de 2020 com um faturamento em cerca de 10% abaixo do que foi o faturamento do franchising em 2019, mas seguimos representando mais de 2% do PIB nacional e seguimos gerando mais de 1,2 milhões de empregos diretos em todas as franquias espalhadas Brasil afora. O que a gente percebe, Bruno, nesse momento, e a gente já viu isso em outros momentos, eu acho que um evento como esse é um evento que ele não só tem um trabalho e um objetivo educacional, mas efetivamente ele gera oportunidades para brasileiros que estão buscando, nesse momento, novos caminhos de empreender e buscar novas fontes de renda. Então, eu parabenizo, de fato, essa iniciativa da SMZTO. Quando a gente decupa o desempenho do franchising entre setores, obviamente diferentes setores tiveram diferentes impactos em 2020. Então, a gente percebe que alguns setores, inclusive alguns dos quais a SMZTO atua com muito sucesso, como saúde, beleza e bem-estar, teve um desempenho relativo bacana quando comparados com outros segmentos do franchising. Acho que essa estratégia de diversificação da SMZTO, ela possibilita essa não só, de alguma forma, trazer novas oportunidades de crescimento para os franqueados do sistema, mas acaba atuando como uma proteção para a própria empresa, dado que vocês já estão em segmentos que, mesmo diante da pandemia, se saíram bem. Quando a gente fala do faturamento global, então, do franchise, a gente fecha o ano com 167 bilhões de reais, que equivale àquele 2,3% do PIB nacional. Do ponto de vista de estimativa, esse exercício foi feito no final do ano passado, dentro da entidade, e o que a gente enxergava ali, até um pouco antes desses novos eventos de fechamento do primeiro trimestre, era um crescimento para 2021 de 8% da indústria de franquias, um crescimento em unidades de 5%, algumas redes novas entrando no setor, o que traz um crescimento de 2% no número de redes, e, por fim, uma geração em empregos da ordem de 5%. A boa notícia, independente do que a gente tenha passado nesse primeiro trimestre, é que quando a gente olha o mercado externo, Bruno, eu peço desculpas que parte dos dados estão em inglês, mas o que esse gráfico mostra é o desempenho de grandes redes, inclusive franqueadoras, que atuam no segmento de restaurantes nos Estados Unidos, e claramente esse gráfico cinza do lado direito mostra o crescimento de faturamento dessas franquias já num cenário onde a vacinação se encontra numa escala maior. Então, esse é um cenário que o Brasil irá enxergar a partir do segundo semestre, e é importante que, como empresa, a gente esteja preparado para esse momento. Finalizo aqui essa introdução convidando a todos vocês a participarem do Franchising Week, principal evento do franchise que acontece anualmente. Espaço Laser está dentro desse evento, Oakberry está dentro desse evento, e ele acontece entre 21 a 25 de junho, aberto a franqueadores associados e franqueados das marcas associadas. Obrigado, Brunão. Obrigado, Adir. Estou aqui com vocês. Obrigado, Tom. Parabéns pelas conquistas recentes aí, pela trajetória brilhante sua. Mais uma vez, a gente admira muito e é muito fã. Tenho certeza que o pessoal pôde se inspirar bastante aqui. Adir, adoraríamos ouvir de você agora um pouquinho também. Fica super à vontade para falar um pouco para a turma. Legal, Bruno, obrigado. Sempre um prazer falar junto com o Tom, com você, com o Semenzato, a Bia, que está por trás de tudo isso, nos organizando, nos preparando, nos estruturando, né? Então, muito obrigado, e a todos que estão assistindo, aproveitem, porque isso aqui é um fórum de muita boa informação, né? De muita relevância. Eu vou compartilhar um material aqui. Vocês estão enxergando? O Bruno está ok aí? Estou projetando. Deixa eu contar um pouquinho rapidamente sobre a Praxis Business, essa empresa que eu fundei há 11 anos e meio atrás. Praxis vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático, esse é um pouco da nossa essência. Somos uma empresa focada em modelos de negócio, capital humano, no franchising, varejo e outros canais de vendas, né? A gente olha muito para modelos de negócio, muito para o capital humano, fazendo essa engrenagem, esse ecossistema funcionar cada vez melhor e, claro, plotado com excelentes parceiros. Bom, eu sou Adir Ribeiro, sou CEO e fundador. Eu gosto muito de definir, Bruno, que eu vivo no e do franchise há 26 anos, portanto,
um pouquinho mais da metade da minha vida dedicado ao franchising e, fazendo uma reflexão recentemente, fui entender por que eu dedico tanto tempo a esse modelo que tanto me inspira, que inspira a SMZTO, né, também, que nos faz conectar. E para mim ficou muito claro que franquia, mais do que clonar um conceito bem sucedido, o franchising é clonagem de prosperidade. Ele gera prosperidade para toda essa ponta, né? Eu gosto muito dessa visão, essa visão me conecta com a minha missão pessoal, e hoje, com esses 26 anos de mercado, tenho o prazer aí, né, de ser mentor da Endeavor, onde eu conheci uma das empresas do grupo SMZTO, o pessoal lá do Instituto Gourmet, por exemplo. Sou também mentor na BF. Estou no conselho de 4 empresas, 3 como conselho consultivo e 1 como conselho de administração. Então, tenho vivenciado muito das dores, das porradas que todo executivo de franchising, diretor, CEO vem vivenciando. Isso é muito bom para a gente, além dos projetos que a gente conduz. E hoje também estou lá junto com o Tom, né, mas como membro da Comissão de Conveniência e Proximidades da BF. Sou pai da Amanda e do Arthur, sou casado com a Angélica, sou São Paulino e estou super ansioso para a noite de hoje. Faz muito tempo que a gente não vai para uma final, mas vamos deixar esse negócio de título para o Tom, que é flamenguista, ele está cansado de celebrar muito título aqui, né? A Praxis Business tem o prazer em ter atendido 470 empresas nesse período de 11 anos e meio de vida, em mais de 800 projetos realizados, em modelos de negócio, capital humano, e a gente também olha para o nosso NPS, aliás, o Bruno, eu sei que a SMZTO também olha com muito carinho para o NPS, seja de cliente, seja de franqueado, é uma das metodologias, uma das ferramentas de metodologia dos negócios em que eles estão envolvidos. A gente mensurou em mais de 500 projetos, a gente tem um NPS de 93,6, que é uma nota no final do gestor do projeto para nos dizer como é que foi essa jornada. E aqui, com muito orgulho, algumas das marcas que a gente tem o privilégio de poder atender, de poder entender, de poder contribuir e de aprender sempre com essas marcas que estão passando por diversas transformações e atualizações. A nossa essência é um conhecimento prático, atualizado e relevante, a gente nasce com esse intuito, tem que ser prático, tem que ser atualizado, tem que ser relevante. Somos uma empresa aí com um capital humano também, que eu tenho muito orgulho, foi fundada por mim sozinho, mas temos sócios diretores, sócios gestores, eu, o Léo, o LG e o Tonini, e aí a Tati, o Fernando, a Marília e o Júnior, e mais uma galera de Praxis que está conectada, inclusive com a gente hoje aqui, que atende, que entende os clientes e tenta trazer as melhores soluções, né? E aí, Bruno, numa das suas das perguntas, e aí tentando fazer um big picture, né, um grande quadro aqui para ajudar no debate, né, e aí pegando uma carona na fala do Tom, que já trouxe aí para o Grupo Trigo uma baita de uma visão de futuro, e nestes conselhos que eu participo, eu tenho feito essa leitura, Bruno, 6 grandes pontos do contexto para nos inspirar aqui, para entender melhor, de novo, para entender melhor este contexto de negócio, né? A gente que lida com a educação de adulto, educação e comunicação, a gente sempre diz que texto fora de contexto é mero pretexto. A gente precisa criar o contexto adequado para que a informação flua, para que a informação tenha sentido, né? Esse é um contexto de um evento de compartilhar muita informação, né? De compartilhar e gerar insights. Então, primeiro desafio, são 6 que eu listei aqui para iniciar o debate. Evolução e inovação, a velocidade se tornou fundamental, tanto na perspectiva da franqueadora, né, quanto na perspectiva do franqueado, essa atualização do modelo de negócio, essa parte toda digital. Aliás, a gente tem usado menos nos nossos discursos de transformação digital e temos falado mais de rotinas digitais. A transformação já foi, né? Ela já se tornou mais do que necessária. Você falou mais de rotinas digitais, né? O segundo insight e desafio, que eu chamei de desafio e insight, é o tal do lifelong learning, né? Ou o aprendizado constante. De novo, na perspectiva de franqueados, na perspectiva de franqueadores, a nossa capacidade de desenvolver rapidamente novas habilidades e competências, como lidar com as mídias digitais, como empoderar, né, a ponta a fazer aí, seguir alinhado nesse processo como um todo. Se me permite, o Bruno é um voraz leitor, um ávido leitor, e eu adoro conversar com o Bruno, porque toda vez que eu vou conversar com ele, eu me sinto em dívida com o conhecimento, eu me sinto em débito com o conhecimento. Eu já saio com uma lista de mais 3 temas para ler. Recentemente, na última reunião de conselho lá, os livros que ele falou, eu estava lendo também, eu fico feliz. Mas tem um livro que está me chamando muita atenção, que é da cultura da Netflix, né? A Regra é Não Ter Regras, que eu acho que traz uma inspiração para nós, o franchising, que eles falam, eu vou resumir rapidamente aqui, mas a ideia do mais contexto e menos controle. O conceito é um pouco mais amplo, mas eu estou tentando ser bem superficial para dizer o seguinte: cada vez mais é desafio das franqueadoras ensinarem franqueados a pensarem de maneira mais alinhada às suas origens,
para que a gente controle menos, não vai dar tempo de controlar tudo. A gente vai precisar ter gente agindo, pensando e atuando de maneira alinhada a princípios, enfim, e, obviamente, abertos a esse aprendizado que está vindo aí bater na porta, porque se a gente não se abrir, a gente não consegue nem manter essa sobrevivência, né? Um suporte cada vez mais segmentado e clusterizado, entendendo o momento de cada franquia, gerando valor efetivo. Aqui, a provocação é cada vez mais jornada do franqueado, visão outside in, né? De fora para dentro, cada vez menos de dentro para fora. De dentro para fora a gente pensa expansão, implantação, operação. De fora para dentro é o mesmo franqueado. E a gente sabe que sempre tem uma ruptura entre expansão e implantação. Ontem eu estava numa reunião com 2 executivos de expansão, 2 clientes nossos, num processo de mentoria, e um deles, uma grande rede, sucesso de rede no Brasil, falou assim, há uma ruptura muito grande entre o pessoal da expansão, que acolhe o pessoal, e daqui a pouco gera a linha de implantação, aí é cronograma, é etapa, é checklist, daqui a pouco é entre operações. Enfim, eu estou sendo muito genérico aqui, né? Não estou... peço perdão, né, de generalizar a situação, mas é importante a gente começar a olhar sobre a perspectiva do franchisee centricity, né? Centralizar na visão do franqueado, mais do que somente a do customer centricity, que também é muito importante. Quarto item, tema relevante, cada vez mais protagonismo e empreendedorismo. A melhoria deste perfil. E ontem, nessa mentoria, este executivo dessa franqueadora de muito sucesso, de destaque em selos de excelência na BF, inclusive, falou assim, nossa rede já tem X anos e até hoje a gente não sabe qual é o perfil ideal. E eu acho que nenhuma rede sabe qual é o perfil ideal. Ela sabe, e ele falou isso, eu também concordo, ela sabe o que ela não quer, né? O que a gente não quer. Ou seja, qual é o ponto? O ponto é uma provocação para trazer cada vez mais competências. O Bruno, a gente já conversou muito sobre isso, competências do franqueado de alta performance e que a gente precisa tentar identificar, obviamente, e depois desenvolver nesse processo, né? Então, para que gere cada vez mais protagonismo e comportamento empreendedor. Claro que as redes têm lá mapeado um perfil. Quando eu digo que não sabe, veja que tem várias características, né, que não necessariamente são complementares, funcionam para um, não funcionam para outro, e essa é uma jornada de aprendizado contínuo. Penúltimo item, comunicação e envolvimento, como eu disse, pensando na jornada do franqueado, e fecho com cultura e engajamento, como um dos temas que a pandemia nos mostrou, isso também já é pré-pandemia, cada vez mais clareza dos princípios da marca, do DNA, do jeitão de ser, né? O primeiro slide da apresentação do Tom, depois da apresentação pessoal dele, mostrava lá os valores do Grupo Trigo. Eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho mais de perto, aliás, uma das sócias lá foi uma das alunas dos vários treinamentos que eles já fizeram dentro do Grupo Trigo, um deles que a Praxis Business participou, e ela hoje, um avião ali, uma das sócias. Então, cultura e engajamento, e usando aí, de repente, um programa de excelência como forma de modelar comportamentos. Então, isso é um pouquinho, Bruno, do que eu quis dizer, um pouquinho de insights, né? E de uma apresentação minha e da Praxis. Obrigado. Legal, obrigado você, Adi. É sempre um aprendizado enorme aqui para a gente te ouvir. E eu vou começar a sessão aqui de perguntas com uma pergunta para você, pegar o gancho, e eu queria escutar um pouco sobre o que mudou no franchising de quando você entrou e começou a fazer parte, vendo hoje, vivenciando hoje. Quer dizer, conta um pouco dessa evolução para a gente aqui, o que você vê de diferente entre o franchising lá de trás e o que a gente está vendo agora. Para mim, Bruno, para mim, a joia. Putz, pergunta difícil, tinha que começar com o Tom, né? Aí eu só pegava uma carona com ele. Mas vamos lá, eu acho que dá para fazer um paralelo. Em 1995, eu fui fazer lá um executivo MBA em franchise, na época pela Franchise University, fomos visitar várias empresas franqueadoras americanas. Eu comecei no franchise em 92 para 93, como franqueador. E ali a gente voltava dos Estados Unidos naquela época, nossa, quanta coisa a gente tem para fazer aqui no Brasil. E essa distância, Bruno, claro, pela tecnologia, informação, desenvolvimento do próprio país, mudou radicalmente. Eu conheço várias franqueadoras no Brasil que são benchmark para as franqueadoras americanas, isso também muito fortemente
claro, 2 pilares. Empreendedores, né, como o próprio Semenzato aí, que acreditaram no modelo de franquias e inspiraram vários outros empreendedores, e uma BF, que o Tom representa aqui, muito forte, sempre compartilhando de maneira colaborativa, trazendo esses insights. Então, eu vou focar em 2 pontos, 2 ou 3 pontos aqui, para ser uma resposta mais ampla. A gente falava muito do padrão, do compliance, da conformidade. Não que ele não seja importante, né? Um dos textos que eu citei aqui do contexto e controle. Acho que a gente está falando mais hoje no franchise de mais consciência, de mais engajamento, de mais conscientização, de mais nível de importância, de ajudar a pensar. Então, a gente começa a se movimentar mais para engajamento do que somente satisfação. Isso, para mim, é um tema fundamental de transformação do franchise. O segundo tema é o tema da cultura, que também a gente não ouvia no sistema de franchising, e todas as marcas nascem com Reason Why, elas nascem com uma essência, elas nascem com uma forma de ser, elas podem ir se atualizando. Então, esse tema da cultura, então, por exemplo, a gente já se envolveu em alguns projetos para construir junto com franqueados ou conselho de franqueados, missão, visão, valores, propósito da marca. Olha que abordagem bem bacana. A gente ajudou o Grupo Trigo lá atrás, num dos eventos do Cone Store, né? Do Cone, a gente acabou de fazer isso no BMG Banco Help, né? No Banco BMG das lojas Help, fizemos no CNA. Enfim, é um processo de cultura. E o terceiro ponto, Bruno, que eu acho é a tal da velocidade. Essa velocidade mudou completamente o nome do jogo, e aí vem uma das reflexões, para mim, mais interessantes que a gente acabou exercitando, que eu escutei até de um franqueador numa das palestras que fizemos recentemente, na semana passada, ele disse o seguinte: franquia era clonar um conceito bem sucedido e a gente tinha que ter resposta para tudo. A gente vive um mundo, aliás, a pandemia trouxe exatamente isso, um monte de perguntas que o franqueador não tinha as respostas e teve que seguir em frente. Então, o ponto-chave aí, os 3 tópicos que para mim foram fundamentais: proximidade e empatia, o senso de urgência das franqueadoras e o protagonismo com o empoderamento lá na ponta. Ou seja, as franqueadoras começaram a correr atrás, se plotaram na BF, a BF fez umas 300 lives, o Tom conduziu um monte lá de associação, de shopping, de banco, de governo, de advogado para ajudar com a parte tributária, empréstimo, enfim. E a gente percebeu claramente esses desafios, essa velocidade. Então, se franquear era clonar um mundo de respostas prontas, eu vou usar um hashtag que os meus filhos usam quando eu começo a dar algum sermão para eles, hashtag sem tempo, irmão. Pai, vai no ponto. Hashtag sem tempo. Eu acho que é isso que talvez tenha aí um hashtag sem tempo, querido, vamos seguir em frente. Um pouco dessas reflexões. Então, o que você acha? Não, assim, eu tenho um tique meu, que eu sempre gosto de aterrissar nas coisas práticas para exemplificar a teoria. E eu acho que a abertura da SMZTO Summit, ela aterriza em coisas bastante práticas e objetivas sobre o que se tornou o franchising brasileiro. Então, acho que claramente há um processo de profissionalização das empresas franqueadoras. Quando você traz um exemplo de um IPO de Espaço Laser, quando você traz um exemplo de internacionalização de Oakberry, com o sucesso que vocês vêm alcançando, isso são exemplos práticos e concretos do nível de profissionalização em que o franchising nacional chegou. O segundo exemplo concreto e prático, estamos aqui nessa sala, nós temos aqui 2 casos de sucessão dentro de empresas franqueadoras, sucessões bem feitas. Foi o caso do José Carlos para você, Bruno, na frente da CMZTO, foi no caso do Mário Chadi para mim, à frente do Grupo Trigo. E eu acho que esses exemplos são exemplos igualmente importantes, não só para outros franqueadores pensarem nos processos sucessórios, que a gente já tem alguns bons exemplos no Brasil, mas também que os franqueados possam ter essa agenda. Eu acho que a agenda de sucessão é uma agenda importante e que me leva a um outro ponto, que também fala com o processo de profissionalização, e aqui eu adiciono um outro elemento, que é o fato de a gente começar a conviver num contexto econômico de juros mais baixos, em que isso fomenta não só o empreendedorismo sobre a perspectiva do franqueador, mas isso permite ao franqueado que quer crescer poder investir em novas unidades e se tornar multi-unidades, o que a gente também vem observando. Eu acho que isso também mudou ao longo dos últimos anos. E isso também conversa com o primeiro ponto, que é esse processo de profissionalização do franqueador e do franqueado. E, por fim, eu acho que o sistema financeiro, de uma maneira geral,
seja numa relação de crédito cotidiana com os bancos, seja num processo de abertura de capital como esse que vocês participaram. O sistema financeiro passa a compreender o franchising, entender a resiliência e a geração do valor do franchising de uma maneira mais clara e também bastante objetiva. É isso, Brunão. Legal. Eu acho que super interessante todos esses pontos, e eu acho que a gente pode aqui dizer tranquilamente que essas transações recentes também, que a gente está vendo de Advent comprando Grupo CRM, Copenhagen, IPOs de Espaço Laser, Track and Field, outras inúmeras transações aí, como o própria Lupo começou a anunciar agora que contratou os bancos para um possível IPO em breve. Eu acho que a gente pode dizer aqui que isso tudo é fruto de profissionalização, sem dúvida, né? E pegando esse gancho, eu queria escutar de vocês o que vocês acham que... Tenho pensado muito sobre essas movimentações no nosso setor, e eu queria saber o que vocês acham que mudou, se é que mudou algo, na perspectiva do investidor. Você citou aí que certamente ele está entendendo que é um modelo super resiliente, etc. Mas eu queria ouvir um pouco mais, assim, você acha que o que está fazendo todo esse capital que estava indo quase que na integralidade para tecnologia, venture capital, todas essas companhias aí que estão muito mais em evidência para o tradicional modelo de loja física, tijolinho, e quer dizer, será que eles estão entendendo um contexto diferente e acho que um papel diferente e talvez até fundamental que essas lojas físicas vão ter daqui para frente? Qual que é o seu take nisso, Tom? Depois a gente escuta. Bruno, eu vou responder sobre duas perspectivas, né? Nós criamos os nossos negócios e crescemos enquanto franqueadores em um ambiente de juros altos. Então, ter negócios que fossem capazes de gerar caixa para financiar o crescimento fez parte da nossa agenda. E como franqueador, igualmente, a gente sempre teve o compromisso de investir e fazer crescer negócios que gerassem caixa para os franqueados. Então, eu acho que essa abundância de capital, financiando eventualmente companhias muito calcadas numa entrega futura e com baixo track record de geração de valor real para os acionistas, e na medida que você tem concomitantemente esse processo de profissionalização, de governança acontecendo dentro das franqueadoras, obviamente o setor de franchising passa a ser um setor muito convidativo para os investidores. Com essa lógica, e a gente sabe disso, Bruno, a gente sabe que uma franqueadora, quando atinge determinada escala, e eu faço uma ressalva, uma franqueadora só cresce se tem bons negócios abaixo dela e boas unidades franqueadas funcionando abaixo dela, mas a gente sabe que o negócio de franquias, quando escala, é um negócio altamente gerador de caixa, porque ela tem baixa necessidade de investimento em ativos fixos, né? Agora isso muda um pouco, você passa a ter que investir bastante em ativos tecnológicos, mas é um negócio que é muito convidativo para os investidores. Sobre a lógica do mundo físico, Bruno, eu acho que o serviço ele tem uma característica que é muito nobre. O serviço ele é um negócio de gente servindo gente, e isso não muda. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais digital nós ficamos, e sem dúvida a gente tem ficado, mais importante se torna esse componente humano das relações, e não só das relações entre parceiros como nós, não só das relações entre franqueador e franqueado, mas principalmente da relação entre cliente final, consumidor e as marcas. E aí, isso é do espírito humano, isso remonta a sentimentos bastante presentes na sociedade. E o mundo físico é um mundo que entrega essa experiência e esse contato. Legal. Adir?
Estou curioso aqui. Fazendo aí desenvolvendo um pensamento nessa esteira bem traçada pelo Tom, e você trouxe uma informação que, quando aconteceram essas transações no mercado, eu acho que tiveram dois elementos aqui que são fundamentais, que nós olhemos, coloquemos uma lupa maior, mas primeiro nesse conceito da multiunidade, do franqueado multiunidade que o Tom trouxe, do multifranqueado, enfim, que inclusive a BF tem um evento que acompanha lá em Las Vegas, né, leva uma comitiva, eu já estive num deles, e eu fiquei surpreso com uma pesquisa que foi feita pela BF, que eu participei de um painel essa semana na BF Regional Sul, que o mesmo percentual de franqueados que operam multifranquias no Brasil e nos Estados Unidos, 55% dados de 2020 e 2019, ou seja, mais da metade já. Isso traz, e vocês, né, SMZTO, são testemunhas disso, ajudam isso, tem um perfil novo pedindo franquia, querendo franquia, discussão de, Selic, retorno, custo da oportunidade, muito mais do que fazer um produto, vender um produto, né, que também tem na sua essência muito importante, né? Então, olha, sob a ótica de investimento mesmo, né, colocando a mão na massa, seja investidor ou seja operador. E então, dessa multiunidade, aí eu tenho 2 pontos aqui. Os novos modelos de negócio. Isso se torna fundamental haver uma nova equação monetária financeira nesse processo, por essa série de formas diferentes de acessar esse consumidor. Os modelos de franquia são pré-digital, a maior parte deles, então elas precisam incorporar, elas precisam acoplar tudo isso de uma maneira que seja viável para todas as pontas, né? E isso a gente tem visto, as franqueadoras mais resilientes são as que conseguiram ter isso, que fizeram seu protagonismo, fizeram inovação e fizeram esta oferta de valor, né? E num processo muito que a gente chama lá do MVP, né? De aprendendo mais rápido do que perfeito. Essa é a nossa realidade da velocidade. E aí o último enfoque, Bruno, que eu queria dar, e me chamou muito a atenção quando Americanas, B2W lá, né? Agora Americanas, adquire Puquê, Imaginário e outras marcas, que são franqueadores de excelência, né, no nosso sistema, ou quando o Grupo Soma adquire a Hering, né? Em comum nessas duas transações, e eu fui tentar estudá-las com profundidade, até porque capital aberto, uma série de informações disponíveis no mercado, ambas, Americanas, 2 pontos fundamentais. Adquire uma plataforma de franquias, adquire um know-how de gerenciar terceiros, que esse financiamento feito por próprios franqueados que gera valor para todos, ou seja, adquire mais do que só as marcas, claro, tem muito valor, mas uma plataforma de franquias. E o Grupo Soma, muito interessante, adquire da Hering, claro, tradição, marca, um montão de coisa, mix de produto. Estou sendo super simplista aqui, não é uma análise financeira, mas também entende que a Hering tem uma capacidade gigantesca de incorporar franqueados, muita experiência, e o canal multimarcas, né, que para o Grupo Soma não tinha tanto esta competência. Então, mostra a força do sistema de franchise, e aí quando vem um IPO do Espaço Laser, etc., reforça tudo isso, né? A gente tem pouca franqueadora ainda no Brasil, capital aberto. Acho que tem uma avenida enorme aí, e alguns intrépidos empreendedores como vocês, como outros, Localiza. Aliás, agora às 4h30, faço uma palestra no Congresso Internacional da Localiza. Graças a essa tecnologia, eu consigo estar aqui com vocês, e daqui a pouco uma palestra na Localiza, que é outra de capital aberto também. Legal. Adi, você acha que a gente fala muito do foco de franqueadoras no core do negócio, né? E eu acho que a gente já teve várias discussões sobre isso. Você acha que esse é um componente que também faz parte dessa profissionalização das franqueadoras que a gente está vendo mais recentemente? Ou seja, vou contar como é que eram as discussões na época que eu comecei a entrar para o mercado de franquias. Todo mundo começava a citar KPIs como expansão, venda de franquia, o que era receita de royalties versus receita de taxa de franquia, enfim, acho que razão de consultores de campo para unidades implantadas, quantas unidades você conseguir inaugurar todo mês, enfim, eu acho que isso é o core do modelo de franquias, que não necessariamente é o core das empresas. Eu acho que
existe muita confusão entre essas duas coisas. Eu queria te escutar um pouco. Você acha que hoje em dia essas franqueadoras que têm se desenvolvido mais, têm alcançado estágios mais avançados e feito coisas cada vez mais grandiosas, você acha que elas têm encarado essa agenda de focar no core com prioridade? Excelente, Bruno. Eu acho que é um bom tema, né, para o debate, e a gente teve uma conversa numa das reuniões exatamente sobre isso. Eu vou compartilhar um pouco do que eu penso, e usando uma frase de um cliente amigo, vou até citar aqui o nome dele, do Peixoto Ascioli, CEO da Remax. Ele falou assim: Adir, às vezes a gente se apaixona mais pelo processo do que pelo resultado. Então, eu vou tentar usar esta frase no contexto adequado, né? É claro que o processo é importante, mas minha visão, Bruno, acho que as franqueadoras, sim, de excelência, benchmark, perceberam que é o modelo de negócios que antecede o modelo de franquias. Na minha visão, a franquia é uma modelagem de transferir know-how, de permitir a prosperidade, de clonar o conceito bem-sucedido, né, uma grande porta de entrada para o empreendedorismo, para muitos que querem seguir essa jornada, que não tem, às vezes, na sua essência. Então, não adianta, eu vejo, às vezes, franqueadores que estão querendo crescer, eu sinto isso em mentorias que eu faço na própria BF, preocupado com 20 unidades em ter um programa X, você precisa crescer primeiro, o modelo precisa estar mais atualizado, precisa ter clientes satisfeitos, né? Porque eu acho que é isso que faz a roupagem de franquia, eu estou me permitindo chamar aqui, entre aspas, a roupagem de franquia, porque ela é uma forma de acessar mercado. Então, o modelo de negócio em si é fundamental, e aí vem a estruturação do modelo de franquias, que visa atender essa demanda com um sistema equitativo, enfim, um ecossistema lucrativo para todos os lados, não ambos os lados. Não sei se me fiz claro, Bruno. Legal. Então, estou curioso para ouvir a tua perspectiva. No final, o que interessa mesmo é o NPS, é o lucro por unidade, é Great Place to Work. O que você pensa aí? Não, assim, eu não tenho dúvidas de que o sucesso de uma marca franqueadora, ela nasce do sucesso da franquia, ponto. Então, de fato, se a gente entender que o desempenho e o resultado da franquia, da unidade franqueada, é o core, eu não tenho dúvidas de que é a partir desse núcleo, a partir desse core, que as marcas crescem. Do contrário, você tem um risco de acabar crescendo num negócio pouco sustentável. Porém, eu adicionaria alguns elementos a essa pergunta, que é sempre muito inteligente, que você tem esse dom de provocar positivamente. A gente tem uma fortaleza que é única no sistema de franquias, que é essa fortaleza da colaboração. Tanto intramarca, franqueadores com franqueados, quanto o que a gente está fazendo aqui. E o fato é, Bruno, que o mercado mudou. Assim, a maneira como os clientes e marcas se relacionam a partir da aceleração da transformação digital, ela muda. E ao meu ver, se faz extremamente necessário para a perenização desses negócios no tempo, Bruno, que novas competências sejam desenvolvidas dentro das empresas franqueadoras e pelos próprios franqueados. Talvez o maior risco que a gente tenha nesse momento pós-pandemia é tentar enxergar esse contexto atual com a mesma lente que a gente enxergava o negócio até março. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse core ele também se amplia. Ele nasce de um desempenho, obviamente, consistente da unidade franqueada, ponto. E a NPS conversa com isso, EBITDA do nível loja conversa com isso, retorno sobre investimento conversa com isso. Mas os negócios que irão se perpetuar são negócios que são capazes de ter uma leitura do espírito do tempo e adquirir novas habilidades. E adquirir novas habilidades pode ser não só através de skills do time, mas ter que criar mecanismos de cooperação, que pode se dar através de investimentos, eventualmente, em companhias que vão transformar o seu negócio original. Então, talvez fazer investimentos em empresas de tecnologia que vão dar velocidade de desenvolvimento que hoje é necessária, como também a gente levar essa colaboração entre unidades franqueadas, como eu citei, Brunão, no início. A gente não falava, e a gente falava muito, eu e você,
mas a gente não falava até março de 20 sobre a dor da logística, do last mile. E talvez se a gente começasse sobre isso em janeiro de 2020, eventualmente isso não fazia parte do nosso core, porque uma parcela pequena do faturamento de algum dos seus negócios e dos meus vinham de um canal digital. E aí logística passa a ser core. E acho que a gente tem um poder, como franqueadores, e por beber dessa fonte da colaboração, de pensar soluções que são mais amigáveis para os negócios da unidade franqueada e menos custosa para os franqueados. Aí volta direto para o core. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de se juntar para endereçar dores, que esse novo contexto ele acaba nos impondo uma velocidade de execução que talvez sozinhos a gente não será capaz de endereçar, porque a dinâmica do mercado mudou, e aí você tem empresas muito grandes, com funding muito alto, e que começam a tomar parte da rentabilidade da cadeia como um todo. Mas eu acho que a gente pode ser criativo e preservar esse resultado em conjunto. Super interessante. Eu concordo muito que se tem um legado que eu gostaria que essa pandemia deixasse aí para todo mundo, é esse espírito colaborativo que várias vezes ele explodiu, né, e aflorou. Então, acho muito legal esse ponto. E eu acho que seria muito interessante, Tom, ouvir de você como é que foi quando você pensa em transição, quando você pensa em atualização de um modelo, evolução, cooperação com a própria rede de franqueados, como é que foi passar por uma atualização do modelo do Spoleto, por exemplo, contando com uma rede enorme de franqueados, até onde você realmente precisou de uma agenda completamente colaborativa e que fosse desenhada a 4 mãos, aí, a 400 mãos com essa turma. Queria ouvir um pouco de você, porque fala muito com essa... Perfeito, Brunão. Assim, todo o processo de evolução do Spoleto, e eu vou ser muito sintético, talvez nos ciclos de evolução do Spoleto, tá? Nós tivemos um processo de expansão acelerada até 2016, então desde a fundação da marca até 2016, onde a marca cresceu muito rapidamente. Em 2016 nós tomamos uma decisão de reposicionar o Spoleto e readequar a nossa oferta, principalmente gastronômica, melhorar a qualidade dos produtos servidos, e isso exigia repensar o papel dos líderes da franquia. Isso exigia repensar a tecnologia de equipamentos dentro do restaurante, isso exigia um esforço grande de gestão da cadeia de suprimentos. E a gente fez esse processo inicialmente com 16 franqueados. Nós pilotamos inicialmente em uma unidade própria, no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro, e a partir desse piloto que foi construído com esse grupo de 16 franqueados, e a partir do sucesso que a gente obteve, isso acabou levando o Spoleto para um momento em que teve o melhor ano da sua história no conceito de crescimento de faturamento pelo menos 1, que foi em 2019. E todo esse processo ele foi construído a 100%, como você disse, a 400 mãos. Em 2020, o que a gente passa a realizar é que a aceleração desses novos canais ele exige o desenvolvimento de novas competências por parte do franqueado. E aí a gente colocou de pé, Bruno, um squad, falando do Spoleto como exemplo. A gente colocou um squad para fortalecimento das vendas digitais do Spoleto. Esse talvez seja o único compromisso da minha agenda que eu não abro mão de participar. A gente tem em torno de 10 restaurantes que participam desse squad. Os franqueados se reúnem segundas, quartas e sextas às 16h15 e terças e quintas somente time do Grupo Trigo. E a partir de uma testagem, uma série de hipóteses, tanto do ponto de vista de oferta, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista do nosso site próprio, do ponto de vista de soluções de logística, elas são validadas com os franqueados nessa dinâmica. Por fim, a gente também tomou uma decisão de descentralizar o marketing, porque o marketing digital passou a ser o novo marketing local. Então, aquela prática que nós tínhamos de fazer panfletagem, visitar a empresa,
ela passa a acontecer da mesma forma no ambiente digital. Então, como é que eu ensino os meus franqueados, ou como é que eu forneço ferramentas para que o franqueado possa ser o protagonista dessas ações de marketing digital? Isso, ao meu ver, pelo menos na nossa realidade, passou por um processo de descentralização e de formação do time de franqueados. Brunão, assim, eu amo o sistema de franquias por isso. É um sistema feito de empresários para empresários. O empresário franqueado, o que a gente chama de melhoria contínua, ele força a franqueadora a melhorar todos os dias. E a gente faz bom uso disso. Com certeza. Adi, o que você tem visto nessas agendas de treinamento para as empresas que vocês trabalham, quando a gente pensa no novo papel do franqueado e no novo skill set que suas equipes precisam ter para se adaptar a essa digitalização do varejo como um todo? O que você mais tem visto? Como é que vocês têm trabalhado para ajudar e no que vocês têm focado acho que nessas agendas de colaboração, treinamento e qualificação na ponta? Sobre dois enfoques, olhando para a estrutura da franqueadora, Bruno, a gente tem trabalhado muito a revisão do modelo de suporte, incorporando o remoto como, a gente está falando menos visita e mais interações. Claro que tem uma discussão, vai continuar a visita física, não vai? Eu acho que vai, óbvio, mas num outro formato. E a gente tem feito essa segmentação olhando para interações, e a gente percebe que com uma redivisão das funções, da segmentação, você consegue ter mais interações, e aí vem o enfoque de desenvolver os consultores, equipe de suporte com essas novas habilidades, como, por exemplo, o Tom citou do empoderamento das mídias sociais, que aí é o enfoque do franqueado. Um dos treinamentos que a gente mais tem feito é ensinando franqueados a usar as mídias sociais, né? Seguindo um brand book, seguindo um guideline da franqueadora, mas não dá mais para centralizar tudo isso. Esta fala do Tom é o que eu disse do mais contexto e menos controle, tentando fazer aqui um link entre a visão conceitual e a prática, que é como a gente tem visto. Então, do ponto de vista da franqueadora, é uma segmentação e uma metodologia de interações remotas, porque aí o franqueado tem, a equipe da franqueadora tem o franqueado muito focado nisso, né? Então, essas interações sempre lembrando o momento que esse franqueado precisa focar em coisas de operação, de vendas e gestão. E óbvio que vendas tem sido o fator mais fundamental, divulgar. E do ponto de vista do franqueado, programas de capacitação remotos, obviamente, né? Já tem aí a fadiga do Zoom, todo mundo vem acompanhando, as empresas de tecnologia vêm falando sobre isso. A gente precisa pensar modelos de capacitação EAD, né? A tal da educação à distância, não pode ser eu assisto depois, né? O EAD não pode ser eu assisto depois, ele tem que ser algo dinâmico, fluido. Então a gente tem que pensar em objetos de aprendizagem, que é o que a nossa empresa vem fazendo com algumas franqueadoras de excelência, construindo objetos de aprendizagem. É um podcast, é uma entrevista com o executivo, são videoaulas, né? São transmissões síncronas ou assíncronas, né? Síncronas seriam ao vivo, como essa que nós estamos fazendo agora, ou seja, um processo de constante evolução e, se possível, sempre trazendo franqueados compartilhando as melhores práticas, porque isso conversa com o coração de todos os outros franqueados, né? Legal. Tom e Adi, eu vou ter que encerrar esse nosso bate-papo, mas adoraria ficar por mais algumas horas aqui aprendendo com vocês. Queria, de novo, agradecer demais a participação de vocês e dizer que vocês são grandes exemplos e setam muitas das iniciativas que a gente segue e o mercado como um todo segue, e a gente tem muito respeito por isso e é um grande prazer poder interagir com vocês, e tenho certeza que a gente vai continuar trocando muita experiência aí pela frente. Super obrigado e obrigado a todo mundo que está escutando a gente aqui. Fiquem ligados que a gente vai ter muito mais conteúdo legal aqui.